Fala, guerreiros e guerreiras da segurança! Eu sou Rafael Ávila e está começando mais um Safe Podcast. E hoje o nosso convidado é mais que especial, né? Ele já foi do Antigo Boy, foi do BOP, da Inteligência, da Força Nacional. E esse cara, parceiro, tá treinando vigilante, tá dando aula para vigilante desde 1995. Então tu imagina o padrão dos vigilantes que esse cara treinou. Muita gente já conhece, né? Para muitos dispensa a apresentação, mas Subtenente Humberto, como é que você tá, meu parceiro? Tudo certo, rapaz. Só queria deixar aí o meu agradecimento pelo convite. É grande a satisfação da minha parte estar aqui conversando com vocês. Satisfação é nossa. É nossa. Diego, meu amigo, nosso Rafael, trabalhando bastante tempo na GLAD. 4 anos. 4 anos, né? Quase 4 anos. E estamos aqui para trocar ideias, relembrar histórias antigas. Muitas histórias, Muitas né? histórias, muitas Muita histórias. história. Salve, Subtenente Humberto. Foi meu instrutor na Gladius. E, cara, o Rafael já deu o agradecimento dele, mas eu vou deixar meu maior agradecimento, porque tu é um cara que inspira muita gente, me inspirou também. Sim. Tive instrução com o homem, olha, não é fraco, não. O bicho é E um assim, ó, monstro. é brabo, mas é bom. O homem é bom. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Safe Podcast, seu canal de segurança. E a gente não poderia de pedir algumas coisinhas para vocês. O primeiro, sei que vocês estão gostando, nosso primeiro vídeo já bombou, vamos continuar assim. Se inscrevam, compartilhem, comentem lá no canal, ativem o sininho, porque isso aqui vai ajudar o canal a crescer, tá? E, graças a Deus, esse projeto, que é um projeto, né, Rafa? Bem Baita do bacana. projeto. E pra gente levar esse projeto para vocês, tem uma galera que apoia a gente, então a gente não pode deixar de agradecer a Empório Shelby, que dá sempre pra gente o nosso drinkzinho de cada dia, tá? @Empório Shelby, segue eles lá no Instagram. E Gladius, Centro de Treinamento do Silvano Coelho, que é o nosso parceirão, amigo aqui. Lá, inclusive o Subtenente Humberto dá instrução lá para os vigilantes, você vai fazer a tua formação de vigilante, é um centro com tudo que é equipamento, salas de aula, tem refeitório, fora isso também tem um stand de primeira, que é onde tem hoje a Gladius Blade, que é o clube de tiro e a loja. Então lá, que você precisar, armamento e tiro, cola lá na Gladius, tá bom? E vamos com a gente, que hoje tem muito papo, muita conversa e muito conhecimento, que é isso que a gente está querendo passar aqui para vocês. Galera, senta o dedo nesse like aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal, acompanha nosso trabalho, que eu tenho certeza que vai ter conteúdo de qualidade. Instagram, safe.oficial. Safe.oficial Segue com dois lá no S. Instagram com dois também, S. que lá nós vamos todo dia botando conteúdo lá e fazendo stories, enfim, vamos divulgando nosso trabalho lá para vocês conseguirem acompanhando. Mas agora vamos falar do mestre. Agora nós vamos pro papo. Subtenente Humberto, faz muito tempo que começou, Sub? Há bastante tempo. Incluí na polícia no dia 27 de setembro de 1988. Vixe. Uma época, faz algum tempo, né, pessoal? Eu tinha 3 anos, estava quase começando já também. É muito legal. Mas desde criança, Interessante. tu era aquele molequinho lá que queria dar tiro em todo mundo? Assim, ó, eu posso dizer que é vocacional, cara, é vocação. Eu não, desde pequeno, o pessoal pergunta assim, mas como isso? 4, 5 anos de idade era o que me despertava, assuntos sobre história militar, armamento. Eu lembro que eu não era alfabetizado, mas eu pegava livros e ficava observando, vendo fotografias, uniformes militares. O pai, inclusive, tinha alguns exemplares de livros da editora Reines, História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial. Eu ficava vendo aquilo e observava e fascinado. Mas o teu pai já era um entusiasta desse ramo? Não. Só tinha por ter. Não tinha ninguém na família? Nada. E é uma coisa minha, realmente. Assim que eu me alfabetizei, vários livros que eu lia. Procurava ler. Era aquilo ali. Fugi da sala de aula para ir para a biblioteca ler livros sobre esse assunto. Olha aí, Que nerd, cara. vocacionada. Desde pequeno. E nunca mais eu parei de ler sobre esse assunto. Tu comentou que tu entrou na polícia fora do ar aqui com a gente com 18 anos. Sim, 18 e pouco. Então tu não serviu? Não servi. Excesso contingente naquela época. Aí surgiu a oportunidade da Polícia Militar. Fiz o concurso na época. Uhum. Passei. Eu trabalhava na Reunidas, inclusive, nessa época. Passei no concurso e fiquei quase um ano aguardando escola. É a escola de soldados. Sim. Naquele tempo, quais eram os requisitos para ser policial Era segundo militar? grau naquela época. Mas tinha muita... Era difícil ou estava fácil? O TAF
que o teste de aptidão física era mais rigoroso do que hoje. Ah, é? Ah, é? Para vocês terem uma ideia, eram 12 barras. 12? 12 barras. Tremeu, bateu o queixo aqui, desce, está reprovado. E hoje, pelo que eu sei, 3 barras são exigidas e a gente passa o perrengue aí para Fazer. Mas é a questão do vocacionado, que depois a gente até vai entrar nesse Isso. assunto, né? corrida. O teste era bem exigido. Tanto é que muitas pessoas ficavam pelo caminho, né? Justamente pelo teste pelo psicotécnico e o exame físico, né? O teste físico. E Mas o senhor acha que naquele tempo o Estado ele procurava mais físico do que intelectual? Assim, ó, trabalhar como policial sempre foi complexo. As exigências eram um pouco menores. Aliás, um pouco não, bem menores naquela época. À medida que a coisa vai evoluindo, a sociedade evolui, as exigências são Aumentam. são maiores. Naquela época era segundo falo grau, muito sobre hoje isso, é cara. nível superior. nível superior e Tá? E tem que ser nível Tá, superior. tá Oficial. atrelado à evolução da nossa espécie isso, né? Sim, sim. Evolui. É obrigado a evoluir. A sociedade evolui. E as polícias têm que acompanhar essa evolução. E não é tanto tempo não, tá? A questão do curso superior para ingresso na Força Pública, que antigamente, tanto bombeiro quanto policial militar, eu sei que eu fiz o concurso para Polícia Militar em 2007 ou 2008, ainda era segundo grau. E acho que de uns 2 concursos para frente que aí começou. Isso tem pouco tempo, cara. Não tem 15 anos, eu acho. Mas é Eu necessário. me lembro que foi mais ou menos nessa data, porque eu me lembro que quando eu entrei para a segurança privada, eu fiz o supletivo, eu acabei meu segundo grau para entrar para a Polícia Militar. Porque Eu passei no concurso. isso foi em 2010, e foi em 2008 para 2019, então eu acredito que depois de 2009 o próximo concurso que foi... Já foi, né? Acho que foi uns 2 concursos. Eu lembro que eu fiz antes era o concurso, ele é diferente de hoje. Antes era direcionado. Eu fiz para Joinville na época. Você fazia para Joinville, Florianópolis, Palhoça, escolhia o município que você prestava concurso. Abriu o concurso, era tantas vagas para Joinville, junto com Floripa, era uma das cidades que tinham maior quantidade de vagas, número de vagas. E eu fiz para Joinville. Passei, só que eu passei, eles chamam sempre 3, né? 3 vezes o valor, a quantidade de inscritos. Precisaram tipo 30 vagas, eles chamavam 90, eles passavam 90, e, por exemplo, eu fiquei lá 70 e pouco. Ainda fiquei aguardando, fiz o TAF, bem de boa mesmo, bem tranquilo o TAF, nada demais, fiz o exame físico, o TAF, e aí a gente aguardava para ser chamado se caso tivesse desistência e tal, e acabou que não entrei. Mas aí logo depois disso, acho que 1 ou 2 concursos As depois... coisas mudaram bastante. Quando o senhor passou, foi aquele, porra, conseguiu? Ou quando já foi, não, eu vou passar, eu vou tirar isso de letra, eu vou entrar. Assim, eu tinha... Como era vocação, eu estudei, eu me preparei. Não tinha cursinho, óbvio. E não tinha internet. A gente Não. pegava livros e se virava, amigo. É biblioteca. Entendeu? Biblioteca lá e dali. Barça. Enciclopédia Barça. Enciclopédia, Mas conhecer, Barça. Mas o senhor nem cogitou a hipótese de não entrar, então. Assim, eu queria ser militar. Não, o exército é o exército contingente. Assim, polícia militar, surgiu essa oportunidade. Eu vou abraçar, Isso aí. entendeu? E abracei. E consegui incluir. Fiquei aquele ano aguardando escola. Olha a escalinha, tá, pessoal? 48 por 48. Era um pouquinho mais 24 difícil. por 24. Era um pouquinho mais puxado, né? Pô, muito 24 mais por 24, você tá louco. cara. 48 por 48. É que é diferente um 24 por 24 na polícia, na força pública, do que, por exemplo, na saúde. Que dá pra dormir, dá pra descansar um pouco. Às vezes tem um plantão ou outro. Sei que minha mãe era enfermeira e fazia muito plantão virado, mas era diferente, né? A polícia ali... Era pauleira. E era mais. E a gente vai entrar nesse assunto que a impressão que dá é que a turma de antigamente, a polícia antigamente era um pouco mais ostensiva que hoje, né? Não existia a guarda municipal, né? Então tinha que fazer parte de monitoramento de trânsito. Tinha mais policiais. Hoje O efetivo é era praticamente... Na época era o efetivo de 12 mil, alguns... Não lembro de cabeça exatamente. Hoje, dá uma olhadinha, 12 mil e alguma coisa também. Continua, só que olha a quantidade de cidadãos Mas e de população. o senhor acha que... Bom, o senhor tem um conhecimento empírico aí que várias gerações, né? O senhor acha que teve por algum momento nesse tempo que o senhor está na polícia que a polícia, o efetivo supria as necessidades da sociedade? Ou nunca isso aconteceu? Assim, ó, vai ser difícil suprir
com o número adequado. Até porque tem que ter a quantidade de... O efetivo tem a ver com contratação, tem a ver com a capacidade do Estado de Absorver contratar, etc. Mas existe uma recomendação da ONU lá, que fala uma orientação a respeito do número de policiais por habitantes. Isso é impossível. Inclusive aqui no Brasil, tem cidades, 5, 10 mil pessoas, tem 2, 3 policiais, 4. Então não tem como. Por isso a necessidade da parceria da segurança Outras forças. Privada, da privada. como complemento importante da segurança pública. É o meu ponto de vista. Não, isso a gente vai. Esse casamento, né? É um casamento, Sim, sim. né? Então é um ajudando o outro ali, a gente vai entrar bem a fundo. A gente queria saber, a gente estava conversando fora da área, a gente cortou o assunto para poder deixar para aprender junto. Tu fez parte da evolução do choque Sim, sim. pro Batalhão de Operações Especiais. Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso. Antes da CIA Peixoc, início eu ainda não estava na polícia. Pelops, pelotão de operações especiais, que usava inclusive roupa camuflada na época, por um curto período. Tá, o Pelopes é Era um aquele pelotão. do exército? Não, Não, da da polícia. polícia. As pessoas não se recordam mais. Não, o Pelopes... Existia um antes- Pelops. Sério, cara? Não Sim, sabia disso. sim. Né? Aí dali tiveram a ideia, o uniforme camuflado ficou por pouco tempo, o uniforme preto também ficou por pouco tempo. Na época, apareceu uma vez num desfile e não foi muito bem visto por ser agressivo e tal. Aí mandaram tirar e usaram o CAC. E depois tiveram a ideia de criar uma companhia de choque, não mais Pelops. E criaram a companhia de choque, pegando efetivos de outras unidades. Então, ele entrava em contato, o comandante ele entrava em contato com a unidade X lá e tinha quantos policiais disponíveis para ceder, para criar a companhia de choque. Ela foi criada assim no início. Por isso que formaram aquele pessoal, aquele núcleo, uma companhia, 100 e poucos homens. Ficou um tempo ali, até que começou as escolas de formação de soldados direcionadas para a CIA de choque. E a minha foi a primeira escola, de 89. E foi direcionada diretamente. O treinamento foi É diferenciado. uma polícia de elite. A minha escola foi no Centro de Ensino da Polícia Militar. E lá nós éramos 35 soldados, alunos soldados. Muito treinamento de CDC. O treinamento era duro, pessoal. Muito duro. Depois daquele ano, 6 meses de formação normal e 6 meses direcionada para o controle de distúrbio civil. Companhia de choque. Nós nos formamos e logo em seguida tiramos a semana de folga e fomos para a companhia de choque. E lá foram mais 3 meses de treinamento intensivo. Todo dia. Gás lacrimogênio, corridas, 12 quilômetros, 13, 15 quilômetros. E esses guerreiros que faziam que iam pra essa polícia... uma polícia de elite, certo? Sim. Esses guerreiros como é que eles eram? Eles eram recrutados, eles eram voluntários, ou tinha alguma prova? A primeira formação ali, como eu falei, era os comandantes cediam os policiais para a formação, para formar o núcleo da companhia de choque. Depois, a primeira escola foi a minha. Essa escola vai ser direcionada para o choque. Essa eu quero participar. Porque quando eu era recruta, eu passando ali ao lado, na rua Rio Branco, eu vi o treinamento da CIA Peixoc. E o treinamento deles me chamou a atenção. Eu parei, cruzei o braço, eu estava aguardando escola ainda, hein? Na sede urbana do Clube dos Oficiais, que ficava nas celulares. Eu fiquei olhando, aí me identifiquei com aquilo. Treinamento de karatê. E é isso que eu quero ser. E ali era pedreira mesmo. Pau pegava ali, na pau alivia. pegava ali mesmo. Não tinha luva, não tinha nada. Tá? Assim, ó, é ali que eu quero servir. E acompanhei o treinamento deles de CDC, ali na quadra, e onde ali entre a Adalf e o 4º Batalhão, tem uma quadra de futebol ali, um campo de futebol. Eu vi o treinamento deles, disse, quero ir para ali. Aí começou a escola, já sabia que era direcionado para o choque. E ali eu me senti em casa. É aquilo que eu queria, como eu falei, a vocação. E é uma satisfação muito grande. Orgulho muito grande de ter servido aquela unidade, que foi o núcleo do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, Que originou. do Batalhão de Choque. Foi um núcleo. Dali saiu.
as duas unidades. Inclusive policiais que eram do antigo GOI, Grupo de Operações Especiais, que pertenciam ao choque, vários formaram o núcleo do Cobra, né? Que pertence ao BOI no início, né? Batalhão de operações. Eles formaram o Grupo Cobra, o pessoal que era do antigo GOI. E de todas as polícias de elite que o senhor participou, ou até convencional, qual que o senhor acha, assim, ó, não, na minha opinião, aquele agrupamento era o mais preparado de todos? Ou ele é o mais preparado para uma intervenção? Ou pra Na operação? época, a companhia de choque era mais preparada. A choque era mais Sim, preparada. aqui. Mas de todos que o senhor passou, o senhor considera o choque o mais preparado? Assim, ó, o choque, na época, era a unidade de elite, a COI e o BOI. Eles tinham que ser os melhores, porque não tinha quem pedir P11, o apoio. Era ali. Eles eram o apoio. né? Era ali, tinha que resolver. Chamar quem? Fuzileiro naval? Não tem como, é ali. Uma dúvida que eu tenho, isso é bem legal da gente entrar, a gente está falando isso de 30 anos atrás, Sim. né? De 30 anos atrás. Até mais, hein? Então, 35... Vamos dar uma amenizada, vamos dar uma amenizada. Não vamos 30 dizer a idade eu tô assim, puxando aqui pro seu lado, ô Silvio, eu tô jogando a bola pra ti. Então a gente tá falando aí um pouquinho mais de 30 anos atrás. Então você tinha ocorrências, obviamente que o quartel ali, o choque, o BOI, o COI, eles eram chamados em apoio a quando a encrenca era grande, correto? Sim, sim. E até hoje é assim. Só que o que acontece? A relação que eu queria que o senhor fizesse pra gente é que eu imagino que a ocorrência, a evolução de equipamento, de tudo que vocês tinham naquela época para hoje, e a relação também da evolução do que vocês combatiam, porque eu acredito que o poder de aquisição do vagabundo, que eu não vou nem falar bandido, é vagabundo, essa raça dos infernos, deve ter aumentado também. Então, Sim. a ocorrência. Então, o que eu estou querendo pensar? Bem, vocês saíam, por exemplo, com um fuzil 762 ou um 556 e pegavam o bandido com 38 naquela época. Não tinha tantos fuzis assim, não era diferente de hoje. Hoje, meu amigo, hoje entra em favela, os caras Ah, tudo sim, lança sim. míssil. E, Ponto 50. Sim, é que a evolução não foi só da polícia, a evolução do crime também. Inclusive o Crime. crime eu acho que evoluiu mais do que a segurança pública. É isso, né? é essa relação que eu quero. Eu quero a visão, o peso e medida, né? Que era 30 anos atrás, como a polícia entrava, esse batalhão de operações especiais. Eu digo hoje até com a relação daquele assalto que teve lá em Criciúma, que o poderio bélico deles e de munição é um troço sim. absurdo, absurdo. Porque eles evoluíram o material bélico, evoluíram o efetivo e as leis evoluíram a favor deles, né? Porque hoje, antigamente acho que a lei não protegia tanto que nem protege hoje, Assim, né? ó, como era no passado, pessoal. O armamento que nós usávamos nas viaturas. Olha só a viatura que nós usávamos. Uma Veraneio 76, Ia. que tinha sido dado descarga, né, deram baixa do exército, né? A viatura foi descartada e veio para a polícia e foi usada. Usamos Gurgel Carajás. Gurgel. Gurgel Carro de fibra, Carajás. tira, Eu não tenho atravessa. nem ideia, fibra. cara. Gurgel é Não tenho carro. nem ideia que carro é. Gurgel foi o Motores fabricante a brasileiro, diesel. cara. Aqui. Motor de Kombi a diesel. É, meu amigo. Era de fibra, carro de fibra. Armamento que nós usávamos. Pra pegar Com tiro, fogo na então, beleza. passava tudo. Passa Uma- tudo, atravessa, tá louco? Para você ter uma ideia, o chassi dele era com ferro 516 de obra. Sabia disso? Caraca. É. E cansei de empurrar a viatura, motor diesel de Kombi, não tem potência nenhuma. Cansava botava 4, 5 pessoas dentro do Gurgel, Já empurrava ele, tem que saltar e empurrar a viatura. Vamos querer levinho. É. O armamento que nós Mas naquele usávamos, tempo ninguém ria da polícia empurrando carro, né? Não. o que é que nós usávamos naquela época? Uma calibre 12, Riot Gun, fabricada pela Winchester. Uma Bonanza 2 canos, fabricação nacional. E revólveres. Aí, ó. E brabo. Uma carabina 38, nem todas tinham, e uma 357, que era o sonho da época. Não tinha fuzil, pessoal. E o vagabundo tinha parecido, não? Tudo Não, revólver. era pistolas, eram revólveres, calibre 12. Era compatível. Era raro você encontrar um fuzil. O primeiro fuzil que nós encontramos aqui, no centro, na comunidade aí, era um AK-47. Isso em. Ah, bicho, 90 e alguma coisa. Já bastante. 90 e coisa. Até por quê? Porque o cara era... É muito caro, o patrão na época era armeiro do exército, e deu baixa, né? Deu baixa, era armeiro. Deu baixa e se envolveu com o crime.
e trouxe essa arma ali para a comunidade. Enfim. Só que o tipo do criminoso era outra pegada. Os caras não eram tão ousados como os tem hoje. Não tão perspicaz, Não de repente, tem, né? não tem. Hoje, Não hoje era- tem vagabundo na Não faculdade existia o que crime estuda. organizado como tem hoje, facções criminosas. Cara, tem hoje. Bem, deixa pra lá. Tem E nego hoje- que vai pro exército pra aprender e sai pra ensinar. Infelizmente existem essas situações. E na área de inteligência eu monitorei muita coisa nesse sentido. É interessante isso aí. E o cara é cooptado, né? 20 mil, 25 mil para fazer manutenção. O cara sai e não tem emprego. Às vezes o cara é vocacionado, queria estar lá, queria ficar no exército. O sistema não pôde. deixa. O sistema não deixou, a lei não deixou. E aí é corrompido, É né? complicado, E é é muita difícil. grana. O muita Estado grana. não entra. Depois eu vou falar sobre isso um pouco também. Se me dissessem há 35 anos atrás que chegaríamos ao ponto aqui em Florianópolis de facções criminosas atacarem batalhões, botarem fogo em ônibus, atirarem em casa de policiais, eu não ia acreditar. É o resultado de inúmeros fatores. Mas a lei é muito branda, digamos. É muito permissiva. Aí, aquela questão do cometer um crime, eu vou responder por isso, não tem mais. A certeza da impunidade. É. É isso que muitos gera. fatores que gera. É um dos, né? É um dos, vários, mas legislação, educação, não é que nós desejamos. Já começa lá de trás, lá das Lá crianças. de trás, começa lá de errado, trás. né? Na minha concepção, eu sou carioca, né? Sou nascido no Rio. Já tô aqui há 20 anos, mas eu vou muito ao Rio. E a imagem ainda, graças a Deus ainda, da polícia militar. Bombeiro não, porque o bombeiro militar ele já tem uma imagem no Brasil inteiro muito sim, boa. Mas a polícia militar em Santa Catarina, que é onde hoje eu resido, né? Já há mais de 20 anos. Cara, é absurdo em relação a, por exemplo, a polícia militar do Rio. Óbvio que são vários fatores, mas ela é bem vista, muito bem vista. Só que eu já tô vendo em noticiários, ainda eu não consigo entender as pessoas elas torcendo pro bandido. Eu não consigo entender isso ainda. Mas ainda tá muito tranquilo. Hoje o policial militar ele tem orgulho aqui de falar que é policial militar e a família tem orgulho de ter um policial militar na família. Já é diferente lá no Rio que muitos policiais militares, aqui a gente fala pro Brasil inteiro sobre. Por isso que eu tô falando que não só no Rio, eu acredito que em Rio, talvez em São Paulo, tem que até mentir, cara. Mas tu acha que é vergonha ou é receio? Não, é medo mesmo. É medo, né? Medo porque o que acontece? A gente tem hoje um dos estados federativos de maior renda per capita, que é o estado de Santa Catarina. A gente tem bolsões de pobreza, como todo o país tem, mas não chega perto, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu vou falar do Rio especificamente porque eu entendo um pouco do que eu estou falando. Que, por exemplo, você morar hoje num local legal, bacana, próximo do teu trabalho, enfim, cara, você tem que ter ganhar muito. O policial militar no Rio não ganha muito. Não tem essa relação. O custo de vida é muito alto. Eu acho uma vergonha o salário do policial A maioria do Rio de Janeiro. Cara, um soldado hoje no Rio de Janeiro, mas tu imagina tu morar dentro e lá o Rio de Janeiro ele não tem, ele é uma cidade gigantesca. Ele é, por exemplo, a população da favela da Rocinha é a população de Florianópolis. Praticamente a população de Florianópolis. Tu imagina, Florianópolis inteiro dentro de uma favela. Só uma favela. E o Rio tem centenas de favelas. Então, é uma questão de segurança, cara. O policial militar, ele mora dentro das comunidades. A grande maioria deles mora dentro de comunidade. A não ser os oficiais, né, e tal. Então, eles não têm vergonha. Eles têm medo, cara. Porque lá é tomado. Eu teria também. Ele tem medo. E também tem a questão que o Estado ele é muito ausente, né, infelizmente. Então, tem essa questão da corrupção. Ela tá muito entranhada. Lá no Rio tem a questão das milícias, que graças a Deus a gente não tem aqui. Isso é um câncer muito pior, muito pior do que traficante, porque a milícia é os caras munidos de inteligência, os caras munidos de poder. Respaldado por lei? Não digo respaldado por lei, né? Mas é que você pega um cara que tem treinamento militar, que o Estado oferece o treinamento e ele usa contra a população. Mas eu digo assim, eu digo por lei porque o cara vai chegar, vai abordar alguém, vai fazer acontecer porque ele tem poder de polícia. Ou talvez protegido por um corporativismo. Se ele for preso, geralmente ele vai ser preso dentro de um quartel militar. Cara, é um câncer, aquilo é um câncer. E graças a Deus no nosso estado a gente não tem isso. Mas a gente tem que ficar esperto.
Tem que ficar esperto, tem que continuar. E o que me deixa triste é ver a população. Cara, em algumas situações a gente vê na internet hoje, apoiando quando um policial é morto em combate, em serviço. Eu já vi, cara, já foi tarde. Não sei, cara, eu não consigo entender isso. Mas o que eu tô querendo ressaltar é que a imagem da Polícia Militar, desde que eu vim pra cá, pra mim foi um choque. Eu vim pra cá com 18 anos de idade. E eu vim com a mentalidade, não com a mentalidade, mas com a visão da polícia. Eu tenho amigos policiais no Rio. Tinha desde aquela época. Mas quando eu chego aqui, cara, o policial militar aqui, ele tem um... Cara, é legal isso. E não tem lá, tá? Ele tem um nível star, de pop... Não de popstar, vamos dizer assim. Mas, cara, eu quero ser militar, eu quero ser policial. Eu sou policial, eu falo, eu bato no peito. Coisa que muito do resto do país não é. É uma realidade do policial militar aqui, da segurança pública, da força de segurança pública, não só do policial militar, polícia civil, enfim, que são privilegiados. Essa é a palavra. Agora, eu acho, não sei, de fora, eu não sou militar, não sou civil, de fora o que eu vejo é isso, é um equilíbrio do custo de vida com a relação do que ganha. Mas a gente tem que ficar esperto, porque mudou muito, né? Eu vejo isso aqui como um mini Rio, tomar cuidado. Né? Se olhar a topografia, é idêntica. E o poder aquisitivo está começando a vir. Isso. O policial hoje em dia, no meu estado aqui, ele é referência. O treinamento da Polícia Militar de Santa Catarina era referência e elogiada em muitos estados aí. Claro, Rio de Janeiro, eu operei lá, sei como é que é a situação. O risco que é. Nós andávamos desarmados, sem documento nenhum, e até eu perguntei, porque era da inteligência lá, disse, pô, não vamos andar armado? Aí o meu chefe olhou para mim e disse, Beto, eu tô armado? Não. Se tu sacar uma pistola aqui por um bandido, ele vai olhar pra tua cara e vai rir. Que pistola aqui Peguei fuzil, meu. Só fuzil. Aí eu disse, pô, então... Tipo... E a questão econômica, os policiais também passavam um perrengue danado, cara. E eles já... Eu conheci muitos policiais, trabalhei com eles lá. Passa um perrengue danado. Agora que melhorou um pouquinho, o senhor tava na Força Nacional lá. Eu tava na Força Nacional no Rio. Vamos para dar apoio? Nós fomos dar apoio lá no Jogos Pan-Americanos. No Pan-Americano. E antes disso, nós estivemos em Brasília, fizemos a INC, e íamos nas operações. Do Rio de Janeiro, fui treinar no BOP, na INC 2, lembra? Eu fiz a INC 1 em Brasília e INC 2 no Rio de Janeiro, onde nós treinamos. No batalhão deles lá. Isso, lá. Baita batalhão, né? Cara, um baita batalhão, uma baita tropa, amigo. Cara... E lá eu fiquei sabendo que vieram grupos de Israel para dar treinamento em determinada área para o pessoal do BOP. E depois que terminou o treinamento, eles levaram o pessoal de Israel em operações reais ali, para acompanhar. Os caras chegaram e... É diferente mesmo. Agora são vocês que vão nos treinar, porque a topografia é diferente. Só subido. Sabe como é que é? Pô. Então, olha, o cara tem que ser combatente. Ali é vocacionado mesmo. Vocacionado. Ali, Rio de Janeiro é complicado, não tem amigo. Que fazer, cara. Operações eu vi ali, coisas absurdas. Não tem quem não paga pau pra esse cara, são muito não. foda, O né, BOP, cara? ele é hoje de policiamento urbano, ele é referência no mundo, meu amigo. Policiamento urbano. Porque o Rio é zona de guerra. É zona de guerra. Eu falo que chega a ser engraçado, se não fosse trágico. Tem treinamento em algumas escolas públicas, em comunidades, que eles são treinados quando tem tiroteio, se tacar no chão, tem as áreas para os alunos já ficarem abrigados, porque lá o pau pega, meu amigo, e não alivia. E é diferente de uma zona de guerra. Uma zona de guerra, por exemplo, como está acontecendo hoje aí lá na Ucrânia. É diferente porque o povo, geralmente nas comunidades, e a gente não pode também só tacar pedra, porque o Estado é muito omisso, principalmente lá naquela região. Ele ajuda, porque o bandido vai lá, quando o cara tá doente, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Tua família tá doente, você mora na comunidade, quem vai te ajudar é o traficante. Ele que vai pagar lá pra levar pra tirar um dente, quando tu tá com dor de dente, porque tu vai lá na fila, tu não consegue. E aí tu vai fazer o quê, cara? Tu não vai abrigar esse cara na hora que ele estiver fugindo da polícia, na tua casa? Remédio pro teu filho, né? Chama-se política de corações e mentes. É terrível isso, cara. Isso é Mas é só, quando eu digo terrível, é terrível. E, os governantes do nosso estado, pelo amor de Deus, não deixa chegar nesse nível aqui. Vamos trabalhar que a política de segurança pública ela tem que estar aliado à política pública.
Sim. São duas coisas que tem que caminhar, cara. Porque se você abandonar uma, não adianta você só investir numa e não investir na outra. Porque acontece o que acontece em alguns estados aí. Estados extremamente pobres, são estados ricos, mas com população pobre. E aí o que acontece? O outro estado, que é o estado paralelo, que são as facções criminosas, elas protegem, cara. Aí não tem o que fazer. Se a tua mulher tá grávida, pra ter um filho, chega lá na frente dos hospitais públicos, não tem vaga. Aí ele vai pedir ajuda pro vagabundo lá, o vagabundo vai lá e paga pra ela no melhor hospital particular e ter o filho dela. Vai ficar devendo pro resto a da vida. ausência do Estado deixa uma lacuna. É. O E é crime preenchida. entra E aí? pelo crime. E isso é um problemão. Aí na hora que você vai entrar numa favela lá, os caras tacam fogo, os caras... Rapaz, eu vi recentemente vagabundo mandando rádio naquela operação que teve aí, pedindo pra população já organizar rapidamente, coisa de minutos, uma como é que se fala? Uma passeata. Pra atrapalhar Sim. a entrada, pra... Então, assim, é difícil, cara. Lá é muito difícil. Ele não ajuda, ele compra a sociedade, né? Ele Não, ocupa o lógico. espaço. Ele Ocupa ocupa o aquele espaço. espaço e dá à população aquilo que era a obrigação do Estado dar. Exatamente. Isso aí é uma estratégia. Lógico. E outra coisa... É o amante lá, situações- é o amante lá que vai dar carinho pra mulher que tá vendo que o marido não tá nem aí. Pessoal, assim, ó, um calor Assistência. infernal no Rio de Janeiro. Um uniforme, dá Nossa, 27 imagina dentro daquele quilos caveirão. de equipamento. Sede. E você pedir um copo d'água Não dão, para... A gente percebia o constrangimento Não, no tá olho louco. daquelas pessoas. Elas não estavam deixando de dar por não medo. gostar da pessoa, de medo. Cara. De represálias. De medo e represália. Então a gente sentia o constrangimento deles. E a gente evitava o contato justamente por isso. Tá? Então a população muitas vezes é coagida mesmo pelo tráfico. Atuando lá no Rio, teve algum momento que o senhor pensou, não vou sair daqui? Corrupção sistêmica, né, também. Mas, olha, assim, eu fiquei muito abalado, assim, eu confesso, com o que eu vi lá. Foi mais uma parada psicológica mesmo. Cara, assim, por quê? Eu não consegui entender como o Estado deixa o crime organizado tomar as comunidades como ele toma. E foi por conta disso que surgiram as milícias, que também são tão ruins. Pra mim é pior. Pra mim é pior. Do que os criminosos. Porque a milícia ainda não dá assistência, não. É terror em cima de terror. Não. É muita grana envolvida. Então, quando o Estado deixa de cumprir a missão dele, o crime ocupa esse espaço e consegue, através da questão do corações e mentes, dar aquilo que o povo precisa, que precisa, né? É necessário. Dona Maria lá tá né? passando trabalho, Vai o lá, filho passando fome. medicamento, na favela, escola, montar uma escolinha de, digamos, judô, de capoeira. Quem é que contrata? Quem é que vai fazer? Cara, eles não passam É o fome, crime, velho. pô. Na favela não tem fome. Na favela, que eu digo, no Rio, que tem a questão do tráfico como dominância ali. Eles não deixam passar fome, cara. Eles não deixam, porque justamente por isso, a questão do coração e mente que ele tá falando. Pobreza você tem, é óbvio que você tem pobreza, isso aí não tem como falar. Mas eles não deixam passar fome, dão cesta básica, e é difícil, é aquilo que a gente falou, e o Estado ele se omite, ele não se omite, bem, enfim, por N situações, ou não tem conta, não dá pra saber ao certo. E aí o negócio toma uma proporção gigantesca. A polícia, meu amigo, não é bem vista lá. A corrupção na polícia lá é complicada, é sistêmica, é diferente, com exceção, que aí eu falo que é exceção, que é o Batalhão de Operações Especiais lá, os comandos de operações especiais, que lá é só guerreiro e ali o bicho pega e não alivia. Mas eu acho que com exceção é difícil e é complicado. Lá, por exemplo, é diferente daqui. Aqui eu moro numa região aqui, aqui em Santa Catarina, boa, mas para ir para minha casa eu passo por uma área de comunidade bem leve, nada perto do Rio. Mas eu já presenciei a polícia chegando, os vagabundos fogem. Eles tocam o olheiro ali, toca e eles... Lá não, meu amigo. Eles não se intimidam, não. A polícia vem, eles ficam olhando. A não ser quando vem o caveirão. Aí o pau pega. É só ali. Soube, o que te levou, o que te ligou à segurança privada? Que decidiu, vou dar aula para segurança privada, ou alguma coisa te chamou a atenção? Não, assim, ó. Lá em 95 eu já estava na inteligência e trabalhava com um grande amigo meu. Talvez você já tenha ouvido falar. O Cabo Ribeiro. Ele era do antigo GOI, de Operações Especiais, de antiga Shape Shock, e estudou defesa pessoal.
e dava aulas pela Prosegur, lá no CTP. Nossa, treinamento. E aí surgiu a vaga de instrutor da antiga técnica operacional, hoje técnica de entrevista, né? E me convidou. Surgiu uma vaga. Já era sargento. Disse, vamos lá. E fui. Só que, vocês podem não acreditar, mas eu era muito tímido. Eu não sabia falar em público, era muito... Falar em público me dava medo. Piripaque do Chaves. E ele mentiu pra mim, ele falou assim, não, é só 12 pessoas lá. Chegou lá, tinha uma turma de 49. Assim, danado. Tá, fui. Fui lá, comecei a dar aula, gostei e tô lá até hoje. Eu digo que hoje, se eu sou instrutor hoje reconhecido na polícia e na segurança privada, o Centro de Treinamento Prosegur deu oportunidade para desenvolver essa habilidade. Isso me ajudou, inclusive na polícia ainda. A polícia usava o treinamento, o setor de treinamento ali, a tatame, o stand de tiro, da Prosegur. Usa ainda, vai pegar uma Até hoje, né? hoje. Vai Então, policial uma parceria civil, muito interessante. Polícia Militar. Eu não tive. A minha formação foi em 2005 lá, na época do CTP. Na época o João Flores. Quem Sim. foi meu instrutor de tiro foi o Capitão Renato. Hoje é o Coronel Renato da Ah, reserva. hoje é Coronel? Na Coronel reserva. Renato da Então. reserva. Eu acho que ele era grosseirão, né? Grandão, alto pra caramba. E tu nessa época tu não tava dando instrução lá? Dava instrução. Ah, só que não... Foi o ano? Qual foi o ano? 2005. 2005. Ou eu estava em missão, ou eu estava em missão no Estado pela inteligência. Era um barranco, né? Era naquele barranco onde Isso. é hoje onde era do lado da Casa da Fumaça. Tem a Casa de Fumaça hoje lá. Isso. Ao lado tem aquele barranco ali, era ali ainda, não E tinha... antes dele, stand nada. era ali embaixo do restaurante. No Lá em cima, no isso, o restaurante em... Era ali onde agora tem a não, instrução de restaurante airsoft embaixo, ali. Isso, ali. Não, Era era a Casa da ali. Fumaça, Não, era era a Casa ali. da Fumaça. Então, era do lado da Casa da Fumaça, onde eu fiz a instrução de... Era um era barranco. ali? Era ali, o meu foi no barranco. O meu foi no barranco. Ó, eu posso dizer que eu me formei vigilante e tive aula com o Eu tive subtenente Humberto. eu tive na extensão. Tive o Eu prazer tive, na né, como extensão. vigilante. Tive aula com o senhor, tive aula com o sub Alex, com o Silvano, com o da segurança da Combate a incêndio, quem foi? combate era o Marcolino. Eu tive que estar sem isso. Não, é Tarcenizo. 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 Loucaço. Loucaço, Deus. Eu fiz o curso de carro forte, que era de fogo, ele jogou fogo. Não, bicho Não, ele jogou, eu queimei uma pontinha da orelha dele, aquele malandro. Ô, deixa eu ver quem tava mais lá, o da defesa pessoal. Por meu era Adelino. Da foi defesa Adelino. pessoal. Adelino. Adelino. Adelino, né? tive Mestre aula de Hapkido, Era Aikido. acho que não era o Renato. Não lembro se Defesa era. pessoal? Não. Um que tinha voz bem grossa lá, dava de direito. O Carlão. Carlão, tive com o Carlão. Carlão. Voz bem grossa, era bem loucão também. Pô, legal pra lá. Cara, muito. Quando eu fiz meu curso de vigilante. Policial cara, civil, ele. Policial Civil. Quando eu fiz meu curso de vigilante, eu acho que, pô, é o destino, né? E é poder da atração. Porque eu tive interesse, mas quando eu cheguei lá, cara, que eu conheci os instrutores, as instruções, o que eu ia poder fazer, que eu ia poder trabalhar. Cara, eu me apaixonei pela segurança privada, cara. Mas tem muito a ver com os instrutores. Os instrutores são muito referência. Para quem está começando, para quem está entrando para a área, eles têm que se espelhar no instrutor. E, pô, infelizmente, tem maus instrutores, como tem mal em qualquer profissão, né? Cara, isso faz muito. Isso frustra um cara bom que vai lá fazer um curso e vê um instrutor ruim. Ou um desanimadão, tá lá só pra ganhar o dinheirinho dele, não tá nem aí, não quer ensinar, só quer, não, vir aqui, dar minha aula aí, tá tudo Aí certo. cabe a vocação. Eu acho que a gente vai entrar nesse assunto agora, até que importantíssimo, pessoal. Vocês estão assistindo a gente. Já passou o tempo, a gente estava comentando isso lá na Gladius, um dia desse, quando a gente foi conversar com o Sub, convidá-lo para vir participar aqui do programa. Já passou o tempo de você, vigilante, fazer o curso porque você não sabe o que vai fazer da vida. Ou porque você não tem escolaridade. Não, meu amigo, é vocação. E hoje, vocação e você tem que se empenhar porque o mercado está muito mais complicado do que... Tá extremamente Nossa, competitivo. demais. Extremamente, cara. E a complexidade da atividade aumentou muito. Então tem que ficar ligado. A questão da própria... do próprio crime em si, ele aumentou bastante. Na minha época, que eu me formei há bastante tempo atrás, hein? Não vou também entregar a minha idade, mas há mais de 15 anos que eu me formei, é totalmente diferente de hoje. Hoje você tem quadrilhas especializadas, por exemplo, a roubo em condomínio.
Coisa que tu não via há 15 anos Tem, atrás. tem quadrilha de adolescentes atuando em condomínio. Hoje, cara, absurdo. edifícios comerciais hoje são muito visados as lojas de informática, de venda de sim. celulares. Então, o vigilante hoje ele tem que estar atento, cara. Ele tem que estar atento e trabalhar na prevenção, na questão da inteligência. Ele tem que ser um cara típico para não cair em Tem um contra livro, vigário. o senhor já leu o livro Foco, Opa, dá dica aí pra galera então. Não, do não Daniel cheguei a ler. Goleman? Cara, o livro já começa contando história da segurança. Qual o livro? Dá pra dar um recado pra galera. Foco, Daniel Goleman. Daniel Goleman. É o mesmo que escreveu Inteligência Emocional. Ele já começa contando a história da segurança. Daí que eu me encarnei no livro pra caramba, né? Caralho, esse cara é bom mesmo, hein? Da atenção, da vocação, que ele... Quando tava todo mundo distraído, pô, não vou falar com riquezas de detalhes, mas lê o livro aí, rapaziada. Lê o livro, porque o livro é bom pra caramba e já começa falando da segurança privada. Do cara, do vigilante, o segurança trabalhava na joalheria, ele tava sempre ligado a cada movimento. Pô, massa pra caramba, cara. Segurança pública e privada, basicamente, é preventivo. E para ser preventivo, tem que estar atento. É. Mentalidade combativa. É isso aí. Comportamento de segurança. Isso, Né? a gente que respirar isso. Porque o cara que tem isso no sangue, ele é vocacionado, ele nunca tá tranquilo num lugar. Nunca. Ele tá sempre no nível de atenção. Amarelo, o nível 1. Sempre, sempre. Procurando identificar risco e potencial. É o que eu falo nos cursos de formações. Tá? Porque se o cara não tem a vocação, tá no lugar errado, amigo. Tá, Vai ser apenas mais um. Não, e o mercado é exigente. exige. Eu tinha um. É que aí entra que. Eu gosto da ênfase pra isso, que dizem que a rotina mata. A rotina só mata quem não sabe usar ela. Se você tiver a rotina de estar sempre treinando, de estar sempre ligado em tudo. Por exemplo, eu tinha a rotina de quando eu estava em operação, trabalhando com fortes, Quatro Armadas, segurança pessoal. Se meu corpo físico podia estar parado, cara, mas a minha mente estava sempre numa guerra abstrata, estava sempre num combate. Tipo, se eu parava no lugar, tinha uma porta. Se entra um cara por aquela porta ali, pô, eu vou virar essa mesa aqui, vão me abrigar. Mentalidade combativa. Mentalidade, sempre, cara. Tava sempre mil É graus. antevendo sempre aquilo Então eu que sempre pode falava, acontecer. se você ganhar o combate no teu mundo abstrato, depois pra ganhar no mundo material, tu tira de letra, cara. Vai ser muito mais fácil. O advento hoje da informação também ajuda, né? Porque na época que tu fez o curso, que eu fiz, não vou nem dizer na época da formação do sub, a Era gente não... corte flash, eu acho, a formação. Ó, Sacanagem. o nosso Você que rádio esperto. HT, esse rádiozinho, Aham, de comunicação. é esse. O nosso pesava uns 3 quilos, tá? Tinha que botar na mochila. Tinha uma bolsa de couro que a gente levava a tiracolo, bicho. A bateria era desse tamanho. Era igual o cara vendo aquelas guerras do Vietnã lá. Só faltou o rádio SSB do Exército, com aquela antena de 10 metros de altura. Ali. Só faltou tinha aquilo. que ter até homem-mula pra carregar o equipamento. O que eu tô querendo dizer é que a galera, hoje o profissional da área, ou o profissional que quer entrar na área, ele tem formação na palma da mão dele. Sim. Então ele pode hoje, eu vou trabalhar num banco. Cara, estuda. Eu conheço o sub já desde a época que eu fiz a formação na minha extensão. Então, mas mesmo assim eu já pesquisei um pouco antes. Se eu tenho um convidado, por exemplo, no meu programa, hoje eu sou um comunicador, não trabalho mais na área de segurança privada, mas eu sou um comunicador, trabalho nessa área, então tem que estudar. Eu já fui verificar que pergunta eu posso fazer, estudei aquela pessoa que eu vou entrevistar, que vai sentar junto, que vai conversar junto comigo, para entender um pouco sobre o mundo dele, aquilo que eu não entendo. Mesma coisa você vigilante. Vou trabalhar num banco. Beleza, meu supervisor falou, estava trabalhando hoje num posto. Rafael, vou te colocar num banco, você vai trabalhar num PABX ou enfim. O que eu vou fazer? Cara, pega o celular ali, ó. Cara, pré-requisito, o que eu posso fazer? Quais são as situações? Como conversar? Estuda. Que é um plano de defesa do banco. Agora vou trabalhar no condomínio. Nunca trabalhei. Cara, qual a primeira coisa que você vai fazer? Vai trabalhar no condomínio? Qual a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega no posto? Convenção e regimento interno. Primeira coisa, cara. É simples. É a lei da onde você trabalha. Você ali é a lei. Você tem que entender que você é a autoridade ali. Obviamente que tem um síndico, tem um subsíndico, tem um fiscal, mas você tem que saber as leis que regem aquele condomínio. Você vai falar pro cara que ele não pode estacionar ali, baseado em cima do quê? Então você tem que saber que ele não pode estacionar. Pega o regimento. Cara, você já vai ser diferenciado. Imagina, você chegou no condomínio, primeiro dia de trabalho. Sou síndico, por gentileza, estou assumindo o posto aqui de serviço. O senhor teria uma cópiazinha do convenção, do regimento? Pode mandar via WhatsApp, ou se você tiver impressa. Opa! Primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai falar nada para ti, ele já vai se... Esse cara é diferenciado. Ele já vai falar pro teu supervisor, o cara é bom. Já vai mandar um e-mailzinho, um WhatsApp lá te elogiando, viu que você se interessou. Você tem que entender. Você vai para
para uma empresa, vai trabalhar naquela empresa noturnamente ou diurnamente, você vai lá entender como é que funciona, o que que vende, quais são as áreas de risco, pergunta para o teu fiscal ou pergunta para o encarregado do local. Cara, a informação está na mão. Você tem que ser Já proativo. aconteceu uma situação comigo, de uma cliente me falou, a empresa que eu trabalho, esse posto nós trocamos um vigilante. E ela comentou comigo assim, eu fui lá saber como é que estava acontecendo, como é que estava a operação, ela falou assim para mim, eu achei meio estranha a atitude do vigilante novo, não sei o quê. Deu, mas o que aconteceu? Ela, o primeiro dia ele começou a olhar tudo, foi todas as câmeras, olhou as câmeras, aí foi lá atrás, começou a olhar a cerca. Eu falei, não, mas esse é o vigilante bom. Isso que a senhora está vendo é um cara operacional, um cara qualificado, um cara enganjado em mapear os pontos vulneráveis, onde ele pode atacar, onde ele pode se defender, por onde ele pode ser atacado. Isso é um profissional de segurança. E ela, faz sentido, né? Agora que você está me falando é tão óbvio, mas é porque ele tem a mentalidade de segurança, ele sabe o que ele precisa fazer. Se ele chegou no território desconhecido, a primeira coisa que tem que fazer é estudar por onde eu posso ser atacado. Se eu for atacado, onde é que eu posso me defender? Onde é que tem os pontos vulneráveis? Se eu ver alguém correndo, onde é que vai ter uma câmera que eu posso ver lá no meu monitor que eu vou estar copiando o cara? Então, a diferença do cara bom, tu vê que ela chegou a notar, primeiramente de forma pejorativa, mas depois que eu expliquei pra ela, pô, bacana, então o cara é bom, hein? Não, esse é o vigilante bom. E uma coisa que tem que ser bem ressaltada: a segurança privada nunca foi, não é e nunca vai ser barata. Um condomínio, digamos, investe milhões aí em equipamentos, sensores, câmeras, etc. Mas de nada adianta isso se não tiver o profissional de segurança privada com essa mentalidade, esse profissional qualificado, mentalidade combativa, para fazer o bom uso de todo esse aparato tecnológico. Porque se ele não for um cara dentro desse padrão, ele vai colocar em xeque todo o investimento feito na segurança. São quase 3 décadas, né, lecionando para a segurança privada. Desde 95, então é 27 anos, né? Sim. Lecionando. Tu sentiu, desde o início ali, do início da tua instrução até hoje, a evolução, essa evolução da questão da mente, daquele profissional que entra para a vigilância? Ou tu acha que não, que mantém o mesmo nível? Como é que é essa cronologia? Não, Rafael, mudou, não mudou? Isso é para a gente poder entender hoje o profissional que vem hoje para essa área. Mudou bastante, olha só. Qual era o perfil? Eu percebia isso na prática, há 30 anos atrás. O cara, geralmente, ele era pedreiro, carpinteiro, pescador. Ele precisava de uma carteira assinada. Entendi, era uma segunda renda. Isso, uma segunda renda. Aí ele faz, o que ele fazia? Curso vigilante, trabalhava à Quarta noite. série primária. Isso. E hoje não. Hoje, lá no próprio curso, eu gosto sempre de perguntar: o que vocês esperam da segurança privada? O que trouxe vocês aqui? Né? Vocês vão me falar isso daqui a 20 dias, porque eu vou perguntar. Vocês achavam que era tanto conhecimento exigido e necessário para você um vigilante hoje? A maioria, quase a totalidade, ninguém imaginava isso. Aí eles estão vendo. E eles têm que se preparar para isso. Alguns ainda estão naquela mentalidade antiga, mas existe uma evolução. E a gente procura lá na Gladius explicar isso para eles. Porque o mercado ele afunila. Claro, e vai pegar o mais preparado. Tanto é que lá na Gladius nós damos uma ampla gama de cursos esta classe para preparar o funcionário, o futuro vigilante, para o mercado de trabalho. Baixa luminosidade. Agora tu tocou junto a isso, tocou num ponto. Pessoal, assim, a gente tem que entender que toda escola, obrigatoriamente, ela tem que passar para ti uma carga exigida pela legislação vigente. No caso da Polícia Federal, Polícia Federal, ela exige ali uma carga horária, uma quantidade de tiro, de munição. Alguns tópicos. Eu vou usar uma analogia com a carteira de habilitação. Você vai lá tirar a tua carteira de habilitação, cara, você não sai aprendendo disso. Você nunca tocou num carro, você nunca dirigiu na vida, você não sai aprendendo a dirigir. Você sai com uma noção, um norte, e aí o que vai fazer? Você vai se condicionar, com o tempo você vai aprender de fato dirigir. Tanto que tem pessoas que tiram carteira e anos tem que fazer, né, aquela habilitação para habilitados, vamos dizer assim, né?
O curso de vigilante é igual. Ele também você sai com uma bagagem, não, com o mínimo possível para você tirar a tua carteira. Mas você não está pronto. Carteirinha, tô falando, você não está pronto para o mercado. Só que você tem a possibilidade. Hoje existem, a gente está falando para o país inteiro, estou falando aqui. No nosso caso, a Gladys, que é a nossa patrocinadora, ela tem, como o Sul está falando, ela tem vários cursos, e são vários cursos legais. Técnico baixa luminosidade, a questão de. Tem cursos rápidos, são cursos de 3, 4 horas, né? Tem vários cursos de aprendizado ali para você poder sair um profissional melhorado. E você, que está nos assistindo, que está aí. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Brasília, Goiás, Mato Grosso, Porto Alegre, bem, de canto de sul a norte do Brasil, procura se especializar. Porque a gente não está brincando em serviço, cara. O serviço de segurança patrimonial, ele defende não só patrimônio, mas ele defende vidas, pessoas. Então é sua vida, né? E a vida de terceiros não é só patrimônio, tá? Então, não brinca com isso. Então, vai se especializar, cara. Não pensa, você só é um vigilante, só para... Muitos usam de escada para... Cara, estou fazendo uma faculdade. Trabalhei com um grande amigo, o Rogerinho, que ele começou a trabalhar de vigilante e estava fazendo faculdade de história. Hoje é professor de história e tal. Muita gente faz isso. Mas nesse período que você vai... Agora tu vai falar uma coisa, eu até ia falar, mas tu vai falar pelo jeito. Que não quer dizer que vai ser um mau profissional, né? Não quer dizer. O que eu estou querendo dizer é que tem muita gente que faz isso e não é errado. Cara, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai evoluir. Mas você também, atrelado a isso, não deixa de estudar a tua área, que é o teu ganha-pão. Porque ele é uma questão, como a gente está falando, que envolve segurança de tua segurança de outras pessoas, é muito sério. Então, não vai sair um profissional pronto. Você vai sair um profissional habilitado. É diferente. Procura se especializar, gente. A gente está batendo na tecla desde o início isso. Ainda mais se você for para, vamos dizer, as forças especiais da segurança privada, que a gente está falando de escolta armada, de transporte de valores. Cara, você vai dar um tiro, você vai fazer lá... Hoje, o que a legislação pede mínima de arma de fogo de tiro? São quantos tiros por vigilante? Formação é 76 cartuchos. 76 cartuchos. E na reciclagem? Mais 18? 18. Olha assim, vocês vão fazer 76 disparos na tua formação. E a cada 2 anos, 16 disparos. Aí você vai trabalhar num posto armado. Cara, você não está habilitado, meu amigo. Você não está habilitado. Vai lá, se inscreve, vai num clube de tiro. Eu sei que não é... Mas se você economizar 2 cervejinhas, 3 cervejinhas, tu vai conseguir dar o teu tirinho, né? É interessante dar 2 ênfases, né? Primeiro, naquele cara que quer escalonar. Pô, eu vou ficar na segurança privada até passar no concurso público para a polícia, ou estou fazendo minha faculdade de contabilidade, ou estou fazendo minha faculdade de direito, e enquanto eu não me formo, eu fico na... Não tem problema. Não, mas, lógico que não. Cara, seja o melhor vigilante enquanto você estiver na segurança privada. Pô, porque se você estiver focado, isso é uma coisa que nem é o seu propósito de vida profissional, imagine quando estiver fazendo o propósito. Tem que sempre tentar ser o melhor. Isso aí de que ninguém é melhor que ninguém. Isso aí é hipocrisia. Tem que se focar para ser o melhor vigilante. Eu queria ressaltar uma coisa interessante, né? A criação da Gladius Blade, clube de tiro. No clube. O Silvano, como empresário, Sim. quando ele surgiu a ideia, 2 coisas motivaram. Eu sei porque eu estava lá junto com ele, acompanhei isso. 2 coisas motivaram ele a criar o clube de tiro. A segunda coisa é o empresário, ele quer uma fatia do mercado. Sim, óbvio. lógico. Mas a primeira coisa que passou pela cabeça dele foi criar um local onde os vigilantes podem treinar tiro. Porque ele foi criado para a ênfase maior para os vigilantes. E é um baita stand. Sábado eu tava lá, tinha vigilante lá treinando. Tem, sim. E a Gladys, ela tem uma das... Não vou falar um único, mas o espaço que ele tem, tanto de fazer o tiro em stand fechado, né, aquele tradicional, mas também lá você consegue fazer tiro embarcado, tem um espaço grande que você pode utilizar de pista. É uma baita de uma estrutura. E realmente algo que o vigilante tem que aproveitar. E principalmente esses vigilantes que a gente diz da tropa de elite, que é o pessoal do transporte de valores, o pessoal da escolta armada, porque esses trabalham... Até o vigilante está em banco também, né? Trabalha armado o tempo todo. Eu falo porque eu trabalhei, sargento. Eu vou falar uma história minha aqui. Teve um assalto a banco... Mas não tem os fins que o Silvio tá falando no final Não, do ar, né? Tá, beleza. Final trágico. Não tem final trágico.
Bem. Isso é em off, é por trás dos bastidores. Ó, vocês entrem lá no Instagram do Ávila, tá? E pergunta pra ele no direct que ele vai contar a história pra vocês. Não pode falar. Não pode falar com cabeça de gato, não pode falar. Não, eu lembro, eu nunca trabalhei. Não é que eu nunca trabalhei, eu já trabalhei em posto de vigilante armado, mas foi na época, antes de trabalhar nesse posto, foi pouquíssimas vezes. Geralmente fazendo a parte de ronda de banco pro pessoal ir almoçar. Tirar senhor Orista, ele cobra. Orista, cobrou. Eu fiz pouco tempo também, né? Mas, enfim, trabalhei em muitos postos diversos de vigilante, tudo que possa imaginar. Hoje em dia, não sei se você sabe, mas pelo menos pelo que eu tô acompanhando, a porta de entrada hoje é Orista. Orista. Já pegava posto fixo, né? É porque mudou a legislação com relação ao Orista. Hoje em dia entra como Orista primeiro. A legislação mudou com relação ao Orista. Antigamente tinha uma limitação e também, até com relação ao banco diminuiu um pouco, porque agora é obrigatório ter, se eu não me engano, né, 3 vigilantes. A gente não tinha tudo. Tinha banco que só tinha um vigilante. Aí a gente passava para fazer o horário dele de... Hoje não, hoje, se eu não me engano, são 2 ou 3 o máximo, o mínimo, né? E aí eu fazia tal, mas eu era pouquíssimo tempo com contato com a arma, né? Pegava a arma, botava no coldre, fazia a hora, saía, beleza. Aí acabou tendo um assalto a banco em Itapema. Eu trabalhava na época no antigo HSBC. Acho que não tem mais HSBC, né? Acho que não tem mais. Não tem mais, né? Eu acho que não. Era HSBC e estourou o vidro e tal. E eu tive que passar a noite naquele banco, porque no assalto quebrou o vidro e tal. E era um sábado e no domingo de manhã eles iam mandar a empresa lá para fazer o concerto, enfim, eu ia vir junto com o gerente e tal. Eu passei a noite, cara, aquilo para mim foi de um terror psicológico absurdo. Eu tô falando isso de muito tempo atrás. Eu tinha 23 anos mais ou menos de idade. Bastante tempo atrás. 23 anos atrás. Mais ou menos isso. Se lascava. 23 anos mais ou menos eu tinha. Era um moleque, era um guri. E não tinha isso. Eu não tinha... Eu tinha vocação, mas eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, né? Então, eu não ia para um stand, não tinha acesso ao stand como é hoje. Era totalmente diferente, né? Não tinha conteúdo, não tinha... Não, era muito diferente. Vertente de formação não tinha, Não, né? o país hoje... tem uma mentalidade um pouco diferente a questão das armas e tal. Naquela época não era assim. Não era assim. Então, eu não tinha esse contato com a arma só dessa forma como eu falei. Aí, fui pro banco. Aí... Obviamente, banco, estou obrigado a trabalhar armado. Eu fiquei sentado de 6 da tarde até as 8 da manhã do outro dia com o revólver na cinta. Cara, que coisa horrorosa aquilo ali, cara. Porque tu fica... Cara, é muito doido isso. Eu pegava aquela pistola e tirava, desmuniciava, tirava. E pá, e roleta e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Que coisa horrível, cara. Que coisa horrível. Justamente por não ter essa questão dessa prática e o medo de acontecer qualquer coisa. O medo de precisar usar e não ter a perícia, porque eu sabia. Eu não era... Eu sempre o cara foi muito ligeiro, assim, né? Eu sempre fui um cara que eu tinha consciência do que eu sou bom e do que eu não sou bom. Eu lembro que eu saí daquela situação terrível, que pra mim foi uma das piores noites de trabalho. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Mas pra mim poderia ter acontecido tudo. E eu tinha certeza que eu não estava preparado para aquilo. Eu saí dali, fui correr, me especializar, tentar. Foi difícil, eu consegui, achei um stand lá no centro, próximo aqui num bairro, e comecei a perder esse medo. Porque quando você se depara com trabalhar armado e você não está acostumado, é diferente. É uma coisa estranha, assim. Então, eu acho que todo vigilante ele tem que ter, mesmo que ele não trabalhe num posto armado, ele tem que ir para um clube de tiro. Se ele está dentro de uma empresa, meu amigo, você não vai ficar até porque naquele posto fixo. Hoje tu pode estar desarmado e chegar meio-dia, o cara faltou lá, alguém vai te cobrir aqui, tu vai lá cobrir o cara. Exatamente. E tu tá desarmado agora, daqui a uma hora tu tá armado. E tu tem que saber usar, tu é um vigilante formado, exatamente. Né? Então, a galera tem que se antenar aí, cara. E hoje é muito mais fácil, todo acesso a Gladius, o clube de tiro, hoje, sensacional. O custo, cara, a pessoa, ai meu Deus, eu vou gastar uma fortuna. Não vai gastar uma fortuna, meu. Você vai gastar, sei lá, 40 pila, 50 vai gastar fortuna pila. se for lá e passar a tarde toda tirando. Na questão do investimento no treinamento, não é a quantidade de cartuchos que a gente vai usar no treinamento que vai dizer se esse treinamento é bom ou não. É o treinamento em seco. Repetição. A repetição do treinamento, preparar o cara para fazer os movimentos necessários para depois fazer o disparo. Ele faz centenas de vezes o movimento e pode fazer uma instrução magnífica com 20 cartuchos.
Ou como também pode fazer uma instrução medíocre com 200, 300. Vamos falar se tudo agora Depende do sobre instrutor. É verdade. E, É, e nossa proposta ali não é ensinar o sócio só a dar tiro. É isso. ensinar É a bom, combater. saber se defender. Ensinar a combater, se defender, defender a vida dele, a vida das pessoas que ele ama. É porque você botar uma arma na mão de uma pessoa e ela não tá habilitada, meu amigo, não tá treinada. Usando esse exemplo do sub aí de quantidade de munição, às vezes tu consegue fazer o treinamento muito mais eficiente com uma arma de airsoft do que com uma arma de A fogo. software é excelente. Airsoft é excelente para treinamento. Eu sou Suspeito de falar. eu sou suspeito. Sob, né? eu quero ver a tua opinião. Eu tive uma epifania na segurança privada, teve algum tempo atrás, que eu percebi o seguinte, cara. Eu percebi que o vigilante, ele não vivia só aquele mundo operacional. Todo o meu treinamento era voltado para saber lidar com criminosos, saber lidar em situações de risco, confronto armado, conduta e combate. Todo o meu treinamento era voltado. E, cara, quando eu tive esse feeling de que eu tinha que entender do mundo corporativo da segurança privada, que eu tinha que entender do mercado, que eu tinha que entender o que a empresa espera de mim, o que eu preciso para crescer dentro de uma empresa, minha carreira fez assim, ó, subiu de uma maneira assim, ó. Estudou o assunto. Exatamente. Eu estudei. Então, o senhor acha que falta esse feeling dos vigilantes entender do mercado da segurança Sim. privada e não só da vigilância propriamente dita? De tudo na vida, amigo. A gente tem que procurar entender o contexto onde nós estamos inseridos, na atividade onde eu pretendo executar, e me preparar e fazer o melhor. Tu teve essa percepção e mergulhou de cabeça, tá aí o resultado. É uma questão individual. E é a educação que faz isso. É a boa orientação aí entre os instrutores. Perfeito. Como eu sempre digo, é uma porta, entrou a segurança privada, a porta é vigilância. Fez o curso básico de vigilância e ali vai. Cabe a ele procurar entender, ter esse interesse e desenvolver essa percepção e mergulhar de cabeça. E hoje tem. Hoje tem recurso, hoje tem tem muito recurso. ferramentas para isso. Tem. Inclusive, o que me levou para a instrução foi a minha operacionalidade, que fez o Silvano me fazer o convite, mas o meu nível intelecto que eu fui agregando na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, é muito pertinente ao meio que eu fiquei inserido quando eu entrei para Gladys. Isso. E onde procurou ficar próximo de quem? Dos papirão, né? Dos caras safos. Eu cheguei aonde cheguei, pessoal. Não foi tanto em curso, mas me aproximando, colando com as pessoas que realmente sabiam. Eu comecei como auxiliar, dando instrução de tiro como auxiliar. Só que eu auxiliava quem? Os melhores. E aí, meu amigo, aí. Então a questão. Anda com o leão, né? Tá? Aí tu vai, meu. Tu vai. Até um engraçado, Hugo Bochard foi o cara que criou a primeira pistola, né? Assim, a ergonomia dela era horrível, mas era uma pistola, né? Bochard. E ficou meio ali e tal, não fez muito sucesso, mas ele tinha um aprendiz, uma pessoa sem muita expressão, né? Coisa que você tenha ouvido falar dele, George Luger. Sim. 9mm. Luger. Luger. E aí ele pegou aquilo ali e desenvolveu, aprimorou, tá aí, a primeira pistola. Já tirei Criou com aquela pistola, calibre. já. É loucura. Tá? Então essa percepção é uma coisa individual, só que tem que dotar a pessoa com essas ferramentas, estimular, orientar, para ela poder desenvolver. E vai não embora. adianta, né, cara? Tu pode mostrar, vamos lá pro Matrix, né? Tu pode mostrar a porta, cara. Mas só a pessoa pode atravessar, mano. Não existe. E é uma decisão pessoal. É subjetivo. Quando o senhor esteve no Rio, naquela operação, o senhor já lecionava para a segurança privada. Sim. E provavelmente, com certeza, o senhor já viajou esse Brasilzão aí. Tu sente muita diferença na questão? Eu falo isso porque eu sinto, né? Do profissional fora daqui, em diferentes estados. Tem bastante diferença. Tem bastante. Mas o senhor acha que cada estado tem um perfil? Chega. Tem as peculiaridades. Rio de Janeiro. É único ali. Tu vai em outras regiões, Brasília. É outra situação. A topografia é diferente, a cultura, a educação, tudo diferente. Até essa questão de hoje a gente não tem um piso nacional. A gente não tem um piso nacional de vigilante. Tem pisos em vários estados, né? Tem estado que vigilante ganha bem mais do que em outros estados, por exemplo. Brasília não sei, Olha, né? se eu não me engano, é mais que o dobro daqui.
Não sei se vou falar Não besteira posso aqui falar agora, com certeza, acho que é mais mas que o dobro. eu acho Mas que o custo de veremos vida é 5 muito mil. maior. O custo de vida é maior, mas tem pessoas lá que ganham 1.500, dependendo da profissão. Então, deve ter bastante regiões. Nunca fui para Brasília, mas eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que mora aqui, que morou lá. Quanto? Em Brasília, 2.100 piso. 2.100. Mas é o piso, cara. Você ainda vai ter. Você Você vai ter salubridade adicional de risco de vida. Vai ter... Mas vamos botar, já bota mais 30%. Já dá uma diferencinha. Aí bota mais hora extra, intra-jornada. Não sei, se tiver algum, nós não estamos ao vivo, né, mas quando tiver vendo vivo aí, se tiver alguém de Brasília, bota embaixo aí quanto é que dá o salário. E tem aquela mas que é o maior do país, isso é fato, né? Acho que é o maior do país, né? É um piso. O que a gente está querendo dizer é que isso faz diferença. E faz diferença também a questão do ensino. Eu vejo bastante. Eu vejo a forma como eu sou abordado. Gosto de viajar bastante, né? Então, por exemplo, eu já fui no Nordeste e vi muita diferença, por exemplo, da segurança privada lá. Bastante diferença. Mas eu quero aproveitar o gancho para falar uma coisa, cara. Eu acho que quem prega piso nacional é discurso demagogo, cara. É difícil, é muito difícil. É discurso demagogo. Porque se o cara tá na frente tem um poder de influência, ele tem um certo discernimento. Então ele sabe que é uma utopia. É muito difícil. Não vai, cara. Vai passar lá, vai pegar o menor salário do país e igualar o maior salário do país. Porra, tá de sacanagem, né, cara? Alguém vai perder. Tem que ser muito ingênuo pra acreditar nisso. Não tem como. Direito adquirido, não vai diminuir o salário. É muita ingenuidade acreditar nisso. Tomara que eu morda a língua e tenha que voltar aqui pra me corrigir. Tomara que isso aconteça. Mas eu acho que é uma utopia, tá? Isso é polícia privada. Cara, é discurso demagogo. Salário Mas eu acho que... nacional. Eu acho que uma coisa que é tendência... O Sub pode até ilustrar a gente isso. Hoje já, por exemplo, está acontecendo aconteceu no Exército. Existe o oficial da NPOR, né? Que foi o caso até do Vinícius, que foi o nosso convidado anterior. Que ele fica ali durante um período, com a mesma função, a mesma atribuição e tal, e depois ele sai. E já vão fazer a mesma coisa com o bombeiro, corpo bombeiro comunitário. Vai ter o oficial comunitário. Ele vai ficar também já está saindo, vai ser o concurso por esses dias. O Paulo Sérgio, que é apresentador nosso aqui também. Mas vai ser tipo a CT, vai ser títulos. Ele vai ficar durante um período. Mas eu digo, não vai ser prova daí. Vai ser títulos. Como assim prova? Não vai ter prova de concurso de. Vai ter concurso. Lógico, normal. Mas ele não pode ser temporário. Não, calma. Mas ele vai fazer uma concurso, não, uma prova. Ele faz uma prova ali, se ele for melhor que os demais, ele tem que ter uma série de requisitos, bombeiro civil e tal, etc e tal. Aí ele vai fazer o TAF, tudo certinho. Passou, ele vai ficar durante um período, porque ele é muito mais barato, é um profissional muito mais barato. É bacana, né? Bacana a oportunidade. Muito mais barato. Vista, né? Muito mais barato o Estado. O que eu acho é que o Estado ele tá um pouco arcaico em relação a isso. Como o Sub comentou, ele tinha que trabalhar junto. E o que o Sub falou, eu ainda acho que hoje é barato, cara. A segurança privada, ela deveria ser mais cara, porque ela também deveria ser mais treinada. Porque ainda é muito mais barato hoje um vigilante do que um policial militar. Não que são funções iguais, não são funções completamente diferentes. Mas hoje um profissional bem habilitado, bem treinado, focado na prevenção, focado no comportamento, mente de combatente e comportamento de segurança, ele auxilia muito a força pública. É isso que a gente aqui no programa a gente tenta imputar na cabeça deles, né? Do profissional